Muito obrigado. Olá, amigos e amigas. Sempre bom estarmos juntos para estudarmos. Então, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a terceira parte, que fala sobre as leis morais. E dentre essas leis, Kardec classificou uma como a lei de destruição, né, que tem sido estudado aqui aos domingos. E existe a lei, a destruição necessária, que é realizada pela própria natureza com o objetivo de transformação, são essas mudanças geológicas que percebemos, climáticas e alguns flagelos, que têm um objetivo, né, na evolução da própria natureza. E também chamou de destruição abusiva aquela que é provocada pelo homem. Então, uma delas ele chamou de assassínio, que vamos realizar a nossa reflexão de hoje, pensando, né, veja que quando nós falamos de assassínio, assassino, assassinato, homicídio, todas essas palavras, de certa forma, são chocantes aos nossos ouvidos, né? Ficamos indignados. Como é que pode uma pessoa eliminar a outra, a caminhada da outra, a vida da outra, e muitas vezes até de forma planejada, ou sem mesmo sentir culpa ou arrependimento? Então, nós temos visto aí até nos dias de hoje, né? Parece que se está banalizando a vida, a morte, porque todas as vezes que ligamos, né, uma televisão ou vemos na internet os noticiários, é só morte, assassinatos, e isso nos deixa com a vibração um pouco baixa, né, de pensar que o mundo é isso. Mas não, é um recorte de todo um mundo onde tem situações boas acontecendo. Mas, por outro lado também, quando nós hoje nos indignamos com essas notícias, nós temos que pensar que, como somos reencarnacionistas, e ao olharmos toda a história da humanidade, o quanto que o homem tem sido bélico, como ele gosta de matar, de fazer guerras, de eliminar o outro de alguma forma. Nós, quando lemos os livros, né, do Antigo Testamento, Jeremias, aqueles profetas todos, eles vão narrando, né, os reis se uniam, né, e invadiam outras cidades, ou em outro momento falava que Yahvé tinha dado tal terra, então eles iam lá tomar a terra, né, sob a espada. Muitas pessoas eram mortas, outras eram levadas para o cativeiro, né, como o grande cativeiro da Babilônia. E tantas outras histórias, ao longo de toda a história mesmo, na Europa, como fizeram guerras, né? E ainda fazem. E a própria igreja, né? A igreja católica com as cruzadas, tentando tomar a região de Jerusalém, onde estaria o sepulcro de Jesus, com guerra, com destruição, com as cruzadas, com morte. Então, parece que faz parte ainda da inferioridade humana. Tanto assim que Kardec fez algumas perguntas aos espíritos e ainda estamos hoje, nós aqui, fazemos a nossa reflexão, nosso estudo, para ver dentro de nós o quanto aplaudimos ou repudiamos um assassinato, independente de quem seja, né? Porque tem gente que não mata, mas gosta quando determinadas pessoas são assassinadas porque ele não gostava daquele indivíduo. Pensemos se não estamos também apertando o gatilho nessas horas. Então, Kardec, na questão 746, vai perguntar aos espíritos: é crime aos olhos de Deus o assassínio? É claro, né, que, de certa forma, Kardec já saberia a resposta, mas estava provocando aqui, já que ele estava pesquisando, o que mais os espíritos poderiam contribuir com a nossa forma de pensar sobre assassinato. Mas antes de responder, vamos deixar essa pergunta aí, né, para a nossa reflexão,
e vamos lá no início, quando nós temos no primeiro livro da Bíblia, lembrando que a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, né, que sai da Torá, do Pentateuco, tem sido o livro que educa, um livro didático dos hebreus, dos judeus, principalmente os mais tradicionais. Então, essas histórias bíblicas, muitas são alegorias, têm um fundo moral para o nosso comportamento. Então, em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, da criação, do início, o Bereshit, no capítulo 4, no versículo 9, nós sabemos que tem toda aquela história da primeira família, de Adão, Eva, seus primeiros filhos, Caim e Abel, que nós precisamos ler a Bíblia. O espírita, muitas vezes, ele nem tem a Bíblia em casa, fala que não é preciso. É sim ler o Antigo Testamento, o Novo Testamento, não para acreditar ao pé da letra, como alguns companheiros nossos de outras religiões fazem, mas é o que eu falei, é um fundo moral, é como parábola de Jesus. Não aconteceram aquelas histórias, mas é para ser interpretada e para educar o homem, porque a história da família, de Adão, Eva e os filhos, e o comportamento deles, é o comportamento da humanidade. Por isso que estão ali com uma forma simbólica, para que nós possamos aprender com toda aquela situação. Então, sabemos que Caim assassinou o seu filho Abel, e nesse versículo, o Yahvé, Deus, vai perguntar a Caim, Senhor disse a Caim, onde está teu irmão Abel? E ele respondeu, não sei, sou eu o guarda do meu irmão? E aí podemos, como é uma alegoria, podemos interpretar, fazer a nossa exegese, que será que foi Deus nessa história perguntando ou sua própria consciência questionando o seu ato? Porque quando desencarna alguém de nossa família, de nosso convívio, nós vai passando o tempo, de repente a gente lembra da pessoa, vai ver, nossa, não está mais aqui, desencarnou, aí a gente lembra. Agora, e quando, vamos ver aí a história de Caim. Nossa, onde está meu irmão? Ele não está aqui porque eu o matei. Então, vem na consciência, a ausência do outro é causada pelo meu ato. Então, esse questionamento de Deus, a meu ver, é a própria consciência acusando e questionando, porque uma hora a consciência vai nos questionar. E vai continuar, no versículo 10 e 12, que Deus teria replicado. O que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Então, veja, o sangue, olhando, vendo com o olhar espírita, sabemos que esse clamar da terra a mim é um pedido de justiça. Então, o espírito do outro lado, que foi assassinado, vai querer justiça. Então, será que essa voz do sangue não podemos interpretar como a voz do espírito do teu irmão? Clama da terra justiça a mim, Deus, como a gente vê as famílias. Quando alguém é assassinado, vão lá para a porta do fórum, onde está tendo o julgamento, com faixas, cartazes, pedindo justiça. Fica em oração, pedindo a Deus justiça. Não será isso que está escrito aqui? Que como um diálogo de Deus com o próprio Caim, da necessidade da justiça. E aí o que Deus, entre aspas, vai dizer? Quando cultivares o campo, ele não te entregará a sua fertilidade. Andarás errante e vagando pelo mundo. Então, veja, já falando de consequências do ato, ele não teria aqui uma vida fértil. O que é a fertilidade? É quando a gente tem retorno do que plantamos num campo, na semeadura. Então, essa terra não dará uma fertilidade para ele, para a vida fluir, porque ele estará carregando esse ato na sua consciência. E algumas pessoas que assassinaram outras,
ao longo da vida, ou no fim da vida, né, ou no adiantar da vida, acabam mesmo enlouquecendo, né, pelos seus atos, né, do arrependimento, o remorso, ou começa a ter delírios e outras coisas assim, acabam se tornando pessoas aí andarilhas, vagando pelo mundo, como aqui está sendo, né, orientado, né, a Caim, o que aconteceria a ele. Mais à frente, né, no capítulo 9, Deus teria dito: e ao homem pedirei contas da vida de seu irmão. Aqui, nessa história, Caim e Abel, irmãos de sangue, mas todos da terra somos uma só família, então irmãos e irmãs, dos quais teremos todos nós que prestar conta da vida do outro. Como estamos auxiliando a vida do outro? Será, né? Claro que não queremos matar ninguém, mas a indiferença em relação ao outro não seria um tipo de aniquilamento? Quando eu discrimino pessoas na minha vida com o preconceito, com o orgulho, com a arrogância, eu não estou matando esta pessoa de alguma forma? Quando uma pessoa bate à minha porta, quer seja da minha casa onde habito ou uma casa espírita onde frequento, e eu não a atendo no seu problema maior, eu não terei um dia que prestar contas da vida desse irmão, dessa irmã, que de repente, por essa porta fechada, sendo a última porta, ele vai atirar-se a um rio, ele vai atirar-se às drogas, ele vai se perder no caminho, porque eu poderia auxiliá-lo de alguma forma e não o fiz, né? Aquele amigo que me falou alguma coisa que eu não gostei, e a partir daí eu rompi a amizade, né? E sou indiferente a ele, ele saiu da minha vida e eu não o ajudo mais, eu também não o matei na minha história. Então, quantas pessoas temos matado na história mentalmente, né? Sabemos a força do pensamento. Quando eu dirijo um pensamento negativo, né, até mesmo de raiva em relação a alguém, né, e vai interferir, né, se ele não estiver protegido, na sua psicosfera, a ponto até de adoecê-lo, né, de incomodá-lo de alguma forma, eu não estou contribuindo com uma enfermidade que pode levá-lo à morte. Então, penso que existam várias formas de matar o outro, e essa frase se torna, então, emblemática para todos nós. E ao homem pedirei contas da vida de seu irmão, principalmente os que estão na nossa dependência, na nossa responsabilidade. Como estamos cuidando dos filhos, noras, genros, netos, os pais idosos, todos que estão sob a nossa responsabilidade, será pedido conta dessa vida, que eu posso ajudar a melhorar de alguma forma e não estou fazendo. Então, a queda do outro, né, como nós aprendemos no Espiritismo, não basta, né, não fazer o mal, é preciso fazer o bem, né, auxiliar aquele que, pela minha inação, ocorreu algo negativo para ele. Eu poderia tê-lo ajudado e não o fiz. Né? Pensemos sobre isso antes de condenar um assassino. Lembrando ainda, né, num outro livro do Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 20, 13, vai falar de Moisés no deserto, quando apresenta, né, os 10 mandamentos. E se nós formos ver os noticiários de hoje, né, na mídia, nenhum deles tem sido cumprido. E tem esse que é só 2 palavras: não mateis. Ou seja, é proibido tirar a vida do outro, que aqui não fala nem ser humano, é vida. Né? Também matamos muitos animais de forma desnecessária. Né? Matamos sonhos. Então é para não matar. Não tem desculpa, aqui está bem claro, não precisa nem explicar esse mandamento aqui. É para não matar. Ponto final.
E o que Jesus nos diz a respeito? Vamos lá em Mateus, né, o primeiro evangelho da Bíblia, né, daquele que caminhou com Jesus como Levi, né, os demais não tanto. No capítulo 5, né, o capítulo 5 de Mateus eu acho mais bonito, né, gosto muito de ler esse capítulo, porque ele é o coração do livro de Mateus, a meu ver. Então, no versículo 21 e 26, que Jesus diz: ouvistes que foi dito aos antigos, porque, como Jesus mesmo disse, eu não vim destruir a lei, né, nem os profetas, mas vim dar-lhe cumprimento. Né? Ele veio cumprir a lei, ele não veio colocar uma lei nova. Então, ele estava falando com os judeus que já conheciam a lei. Né? Então, ele lembra, o que você ouviu na lei, que você estuda na lei diariamente, né, na Torá, na sinagoga, no Sinédrio. Não matarás. De novo isso. E aí ele reforça: aquele que matar terá que responder no tribunal. Mas à frente ele vai dizer: em verdade te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Então, olha as palavras que eu grifei: responder pelo ato, né, e pagar esse ato antes de poder sair da Terra. Né? Por isso que nós, repito, que somos reencarnacionistas, sabemos que ficaremos retornando várias e várias vezes aqui no planeta até pagarmos o último centavo dos nossos atos infelizes, não como castigo, mas como oportunidade de aprendizado, sempre fazendo analogia com a escola. O aluno que vai repetir de ano não é castigo, é para que ele tenha a oportunidade de aprender aquela disciplina ou aquele assunto daquela disciplina que ele ainda não conseguiu. E aí vai se mudando a metodologia até que ele consiga assimilar. E o assunto, né, da disciplina do professor Jesus que precisamos aprender é uma só: amar. Né? E nós chamamos esse responder no tribunal ou pagar como lei de ação e reação, causa e efeito, causa e consequência, plantio e colheita. Isso é lei e é uma questão de energia. Né? A energia que eu movimento, ela gira e volta para mim, de acordo com as minhas escolhas. Então, se eu escolho vibrar, né, numa vibração, né, mais alta, né, menos densa, eu vou caminhar nessa vibração tranquila, de harmonia com a natureza. Agora, se eu baixo a vibração e fico só na questão do mundo, que me puxa para baixo, que me puxa para a matéria e para a terra, eu vou ter uma outra vibração, mas sempre a escolha e o que vem em consequência disso. Aí a gente fica pensando: o que faz uma pessoa querer matar a outra? Dentre os vários motivos, tem a vingança. E aí todos nós temos que tomar cuidado com isso, porque muitas vezes essa vingança é fomentada. Principalmente nós do gênero masculino, né? Quando alguém nos ofende, sempre vem um coleguinha e fala: nossa, você vai deixar barato? Você não vai fazer nada? Né? Então, a gente é estimulado desde criança a vingar, né? A responder com a mesma moeda, com a mesma agressão, ou pior. Então, aqueles que se matam por uma vingança porque houve, né, uma situação anterior, é tido até como herói no nosso planeta ainda. Né? E a vingança, hein, como eu falei, muitas vezes ela vem como se fosse uma justiça. Não. Vingança é diferente de justiça. Né? Então, se o indivíduo tirou a vida de um pai de família, o que seria justiça? Que ele trabalhasse e sustentasse aquela família cujo pai agora não vai poder sustentar. Né? Não adianta matar, não adianta prisão perpétua, não adianta, né, fazer o mal para ele se a família ficou prejudicada. Então, a gente precisa rever essa questão de justiça, muito semelhante à vingança, e, de novo, repito, muitas vezes nós aplaudimos
essa vingança. Então, estamos coniventes com assassinato. Eu estou falando nós, porque não basta só estudar o Livro dos Espíritos e achar tudo muito lindo. A gente tem que colocar na nossa vida, né? Como a Bíblia. Você lê o Antigo Testamento, você lê as parábolas de Jesus. Quem sou eu na parábola? O que essa parábola está me dizendo? O que eu aprendo com ela que eu preciso me modificar? A mesma coisa com o Livro dos Espíritos. Então, vamos pensar assim, o que eu tenho de assassino, de outrora e de agora, o que eu tenho de vingança. Às vezes eu não faço, mas penso, torço, quero que aquela pessoa se prejudique, porque ela me prejudicou. Isso é uma vingança, e eu falo que é justiça. Então, nós vamos, por isso, a estudar as obras básicas. Uma outra obra básica que deve ser lida todo dia, deve ficar já na nossa cabeceira, ler antes de dormir, ler ao acordar, um parágrafo que seja, Evangelho segundo o Espiritismo, a parte religiosa do Espiritismo, a terceira obra organizada por Allan Kardec. Nós vamos no capítulo 12, amai os vossos inimigos, né? A orientação mais difícil que Jesus nos deixou. Mas é muito interessante no Evangelho que nós vamos observar que a didática do professor Allan Kardec, né, que já era professor e escritor de livros antes de se tornar Allan Kardec, a sequência dos assuntos que ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo é muito interessante, né? Nós vamos crescendo de um capítulo para o outro, para um ser base para entender o próximo. No capítulo 11, anterior a esse, ele vai falar do amar ao próximo como a ti mesmo. E aí ele tem todo um capítulo lá falando sobre o que é o amor. Muito lindo, capítulo 11. Leia antes de dormir hoje. Então, quando você entende o capítulo 11, o que é o amor, você está preparado para ir para o 12, amar os vossos inimigos. Né? Só quem entende o 11 pode entrar no 12, 12º, porque já entendeu o que ele quis dizer aqui com amar os vossos inimigos. Né? E aí nós vamos ver a última parte desse capítulo, quando vem os espíritos, né, instruir, né, o professor Allan Kardec. No item 9, o que os espíritos dizem? A vingança é um dos últimos remanescentes dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Então, se nós vamos, de novo, observar a história, a barbárie, né? A violência, a truculência com que os homens, principalmente o gênero masculino, levavam a vida e se relacionavam com o outro, né? É matar e morrer o tempo inteiro, né? E nesse capítulo ainda vai falar do duelo, né? Então você veja que alguma coisa já melhorou, por isso que ele fala, né? É remanescente. Nós estamos diminuindo a vingança. Parece que não, porque a mídia fomenta isso, mas se a gente for ver na nossa família, no nosso grupo de amigos, né, não tem pessoas boas, no grupo espírita principalmente, que podem se vingar e não o fazem, então já é uma forma de diminuir isso. Então, quando o espírito superior fala que tende a desaparecer o sentimento de vingança, e nós somos espíritas, precisamos acreditar que sim. Né? Não vai ser hoje, não vai ser amanhã, não vai ser nessa minha existência até o fim, mas um dia vai acontecer, e quando a gente reencarnar, ela já não terá mais, né, força como tem hoje. Né? Então, ela constitui indício certo do estado de atraso dos homens, né, dos espíritos, tanto o atraso do homem encarnado, que ainda gosta de se vingar, quanto o desencarnado, que também gosta e fica estimulando a esse. Como eu falei aqui, né, dos homens, que um fica falando com o outro, você não vai revidar, você não vai bater nele, você não vai, sabe? Isso os espíritos também fazem, né, com os que estão encarnados. E se nós pensarmos e nos lembrarmos que a Terra está em transição, né, se preparando para se tornar um mundo de regeneração. E esses espíritos que não forem passíveis de regeneração não continuarão aqui, né? Não sabemos se somos nós ou não, mas se nós formos passíveis de regeneração, quando voltarmos, estaremos com o melhor comportamento num planeta onde as pessoas terão um melhor comportamento. Aí sim, nós vamos lembrar desse dia e falar... né? Bem que falaram que não ia ter mais vingança. E eu comparo isso
com os hebreus, né, os judeus, esperando o Messias, né, mais de quase 2000 anos esperando e falando, vai vir o Messias vai melhorar a nossa forma, né, de viver, e veio Jesus. E nós viemos depois de Jesus, então nós não estamos esperando o Messias, porque para nós ele já veio e conhecemos a sua história. Agora estamos esperando esse mundo de regeneração. E precisamos acreditar que vai acontecer em 1000 anos, em 2000 anos, não importa o tempo, mas importa que vai acontecer. E nós somos imortais, vamos caminhar mais um pouco, e vamos auxiliar para que ele venha mais rápido no nosso comportamento. No item 9, enquanto na terra correr uma gota de sangue humano, vertida pela mão dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não se terá implantado aí. O reino de paz e de amor, que há de banir para sempre do vosso planeta a animosidade, a discórdia, a guerra. O nome do espírito é Adolfo, né? Assinou como um bispo de Argel. Nós vimos aí, né, Tim e Vanessa cantando uma música que fala das bem-aventuranças. São essas bem-aventuranças, né, prometidas por Jesus também em Mateus 5, de 1 a 12, é que nós vamos vivenciá-las na terra. Creiamos nisso, senão não vale a pena viver. Né? Então, temos que ver, nós vamos ser pacificadores, misericordiosos, capazes de perdoar, de sermos aliviados quando a dor chegar. Né? Então, tudo que Jesus prometeu nas bem-aventuranças é um futuro que será presente daqui a pouco. Senão a gente entra em depressão com tudo isso que a gente vê aí na televisão, na mídia. Né? Um outro espírito, no item 13, falou o quê? Já quase que desabafando. Né? Ó, estúpido amor próprio, tola vaidade, louco orgulho, quando sereis substituídos pela caridade cristã, pelo amor do próximo, pela humildade que o Cristo exemplificou e preceituou. Está falando conosco. Né? Cuidado com o amor próprio. Eu me vinguei por causa do meu amor próprio. Eu falei tal coisa porque eu tenho amor próprio. Quem nunca ouviu essa expressão chula, estúpida, que segundo o espírito, né? Pura vaidade, puro orgulho. Né? Quando a gente se diz cristão, precisamos ler a história de Jesus e imitá-lo naquilo que já conseguimos. Né? O que Jesus veio exemplificar na Terra? Como viver nesse planeta e conviver com amor. E fez o que nesse amor? A prática da humildade o tempo inteiro. E o que é ser humilde? É servir. Amar é servir sem querer nada em troca. É o que está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos acreditar ou não? Então, fazer força para servir, para quebrar esse orgulho, essa vaidade, esse amor próprio que me impede de servir. É um trabalho gradual, mas precisa começar a fazer. Sair da zona de conforto e ir atrás do outro que necessita de mim. E nós ainda temos o privilégio, nós aqui, né, de termos uma casa espírita que é o laboratório onde podemos exercitar esse amor, essa humildade para eu ser melhor. A casa espírita não é para o outro, não, é para mim. Ali eu tenho um companheiro que também quer fazer caridade, outro quer, a gente combina e faz alguma coisa. Mas é preciso fazer. Por isso a obrigação do espírita é, no mínimo, frequentar a casa na qual ele está ligado. Né? Para aprender, divulgar, e a melhor forma de divulgar é comportamento modificado. Não basta, olha o que ele fala ainda, não basta interditar o mal, prescrever o bem. É preciso que o princípio do bem e o horror ao mal morem no coração do homem. Senão fica da boca para fora. Nossa, que horror! Matou o marido, matou o filho, matou... E eu? E o que eu posso fazer por esse assassino? O espírita sabe o que ele tem que fazer quando ele vê uma reportagem dessa, ao invés de ficar só horrorizando e comentando. Tem um livro espírita também, de Kardec, que a gente não vê sendo estudado tanto quanto merecia, que é o livro Céu e Inferno. Tem alguns capítulos nesse livro
que trazem depoimentos dos espíritos, e Kardec, como um bom pesquisador, ele quer saber o que você fez na Terra, o que você encontrou do outro lado. E um desses capítulos fala do espírito assassino, né, que na época tinha pena de morte, eles foram assassinados também, e Kardec os invoca para saber o que aconteceu. Então, um deles se chama Verger, né, ele assassinou um arcebispo de Paris em 1857, foi condenado à morte, e veja só, até o último instante, antes de ser degolado, ele não manifestou arrependimento. Mas aí, quando Kardec o convocou, né, no primeiro centro espírita do mundo, né, que ele começou em 1858, que é a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Kardec pergunta a ele: arrependei-vos do que fizeste? E ele responde: fiz mal em matar. Olha como é que já mudou o pensamento. Mas a isso fui levado pelo meu caráter, que não podia tolerar a humilhação. Olha aí o amor próprio, olha a vaidade, olha o orgulho, que está tudo dentro de nós. Então, se isso que o levou a matar está em nós, será que eu também não sou capaz de matar? Pensa. E qual é a consequência da pessoa que mata? Ele perguntou: sois punido pelo crime que cometeste? Sim, ele responde. Lamento o que fiz e isso faz-me sofrer. Vejo uma multidão de espíritos a rodear-me, olhando-me compadecidos, falam muito, mas não os compreendo. Um deles me apavora, o daquele a quem matei. Sou punido pelo remorso. Então, por isso que para nós espíritas não tem um juízo final, não tem um tribunal. Isso foi uma alegoria que Jesus usou e está na Bíblia. O tribunal é a minha consciência, o juiz é a minha consciência, que está ali, chamado remorso, né? Os autos ali, o processo, é eu ver a vítima olhando para mim. E só de olhar para mim, ela já está cobrando, que eu sei que ela está ali porque eu a matei. Agora nós somos dois num plano espiritual. Um outro chamado Lemaire pergunta a Kardec: vendo-nos, que sensação experimentaste? Ele responde: é da vergonha. E qual é o primeiro sentimento, que experimentaste ao penetrar na vossa nova existência? Um sofrimento intolerável, uma espécie de remorso, de novo, pungente, cuja causa ignorava. Então o remorso vem, porque ele sabe que está errado, né? Inconscientemente a gente sabe quando erra. Tendes encontrado as vossas vítimas? Vejo-as, seus olhares perseguem-me, sinto que me varam o ser e debalde tento fugir deles. Olha só. E que impressão vos causam esses olhares? Vergonha e remorso. Olha aí o castigo, olha aí a consequência, olha aí o que se encontra. O terceiro e último, Jacques Latour, numa reunião, foi pedido ao médium, né, que ele pegasse um lápis e começou a escrever, né, com força, mas depois rasgou e gritou: arrependo-me, arrependo-me. Latour, disse o nome dele. Piedade, muito necessito dela. Não sabeis o que sofro, é horrível. Esse fogo que me devora, sim, é pior, porque é uma morte contínua, sem tréguas nem repouso, sem fim. E as minhas vítimas ali estão ao meu redor, a mostrar-me os ferimentos, a perseguir-me com seus olhares. E este mar de sangue, este ouro manchado de sangue, tudo aí está, tudo, e sempre ante os meus olhos. E o cheiro de sangue, não está sentindo? Sangue, sempre sangue. Eles que imploram as pobres vítimas, e eu a feri-las sempre, sempre impiedosamente. O sangue inebria-me. Que terrível despertar! Sim, terrível! Cercado de cadáveres, espectros ameaçadores, os pés atolados em sangue, acreditava-me morto e estou vivo. Horrendo, horrendo, mais horrendo que todos os suplícios da terra. É assim, meus amigos, que acontece. Voltando então ao Livro dos Espíritos, aquela primeira questão, né, que fiz no início da fala: é crime aos olhos de Deus o assassínio? Grande crime. Não é só um crime, é um grande crime, responde os Espíritos a Kardec. Pois que aquele que tira a vida ao seu semelhante corta o fio de uma existência de expiação e de missão. Aí está o mal.
Por isso que quando morre um jovem, né, a gente vê a expressão, tinha toda uma vida pela frente, né, porque esses crimes não são, né, planejados, né? Morte por suicídio e homicídio são as mais difíceis, né? Não estava no planejamento, a coisa veio como um acidente, muitas vezes, e rompe todo um planejamento que foi feito para aquela existência. Não se pensa nisso, pensa só no egoísmo, né? No orgulho, na vaidade. É uma loucura a pessoa tirar a vida da outra, ou pensar a respeito. Na questão seguinte, Kardec pergunta, é sempre do mesmo grau a culpabilidade em todos os casos de assassínio? E os espíritos respondem, né, que já tinham dito antes, Deus é justo, ele julga a intenção, mais do que o fato. E nós, quando vamos falar de um assassinato, a gente coloca tudo, né, no mesmo nível. Nossa, fulano é um assassino, matou, foi para a televisão, né? Você vai com aquela notícia, já condena, né? Já sentencia, se puder até executa, mas Deus vê a intenção, né? Ele ele conhece nosso íntimo, como todos nós. Não adianta só fazer caridade no centro espírita ou na vida. Deus sabe por que estamos fazendo. Essa é a intenção, tanto para o bem quanto para o mal. Qual foi a intenção? Né? Porque uma coisa é eu no susto, né? Um ladrão em casa, eu bato uma coisa na cabeça dele e ele desencarna. Outra coisa é eu planejar um assassinato. Né? E aí é outra forma de julgamento. Questão seguinte, aí, como eu falei, legítima defesa, tem desculpa? Né? Só a necessidade o pode excusar. Ou seja, foi necessário mesmo eu matar ou poderia usar uma outra estratégia? Né? Temos que pensar nisso. Se o agredido pode preservar a sua vida sem atentar contra a de seu agredor, que o faça. Né? Você precisa dar um tiro no outro para parar o outro, pode ser na perna para ele parar, mas acaba dando na cabeça, você quer matar. Então preste atenção, né? Qual é a intenção desse assassinato? E o homem tem culpa quando ele vai a uma guerra, né? É bastante atual esse assunto. Não quando constrangido pela força a defender a sua pátria, né? Os jovens têm que ir, mas tem que tomar cuidado, porque ele vai ser culpado pelas crueldades que comete. E como ali tudo é liberado, ninguém está vendo, né? Vamos lembrar do campo de concentração. Né? Será que não eram para os judeus apenas estarem ali naquele local, né? Reservado, né, afastado da sociedade, ou precisava toda aquela crueldade que nós sabemos que aconteceu, porque não tinha lei. Então, quando um homem não tem uma lei, não tem uma sanção, né, não tem alguém fiscalizando, ele dá vazão a toda a sua crueldade. Com todos nós acontece isso. Toma cuidado, tem que se conhecer, autoconhecimento. Então, vai levar em conta o sentimento de humanidade com que proceda. Né? Falando em campo de concentração, tem um livro do Viktor Frankl, né, o psiquiatra, passou 3 anos no campo de concentração, e no seu livro, né, que faz bastante sucesso, Em Busca do Sentido, ele narra que ele viu os que são da Gestapo lá, né, alemães, né, os soldados, com bom coração, e viu colega dele, judeus, fazendo maldade. Então, não é porque você está preso que você é bom, não é porque você está ali no comando que você é mau. Cuidado com o julgamento, né? Ele fala sobre isso no livro. E qual o mais condenável aos olhos de Deus? O parricídio, matar os pais, o infanticídio, matar os filhos, matar crianças, que infelizmente hoje está tão banalizado isso, né? A gente vê tantos casos, e vê em filme, vê em novela, vê que o jovem, né, as crianças que estão vindo nesse mundo, acha tudo muito normal. Então, quando entra, né, um aluno numa escola matando todo mundo, e isso está acontecendo tão, né, frequentemente, que parece que é normal, é natural. E não, é uma aberração. Precisamos lutar contra isso, precisamos educar as crianças, os jovens e todas as pessoas a lidarem com seus sentimentos, sem precisar prejudicar o outro. Então, tanto um quanto o outro é crime, todo crime é abominável.
Como se explica, né, Kardec pergunta à sua época, entre alguns povos já adiantados sob o ponto de vista intelectual, o infanticídio como costume, né, que é até consagrado pela legislação? Eles respondem que o desenvolvimento intelectual não implica a necessidade do bem, né? Voltando aqui ao campo de concentração. Lá tinham doutores, né, fazendo pesquisa com os judeus, maldades, né? Foi aquele que criou aquele chuveiro lá que soltava gás, era alguém especializado em química, né, e tantas outras habilidades acadêmicas, mas não eram pessoas boas, né? Então, o espírito superior inteligência pode ser mau. Isso se dá com aquele que muito tem vivido sem se melhorar, apenas sabe, e a nossa sociedade hoje, ou nos últimos 400 anos, essa sociedade moderna privilegia somente o intelectual, o racional. Meu filho tem que ser doutor, meu filho tem que ter diploma, meu filho tem que brilhar. Não, meu filho tem que aprender a amar, tem que evangelizar essa criança. Pensa na faculdade, pensa no estudo, mas pensa no Espírito que é eterno, que veio para a sua casa, para você evangelizar, para entregá-lo de volta à espiritualidade melhor do que ele chegou. De novo, Jesus falando, né? Lá em Mateus, que vai prestar conta da vida do teu irmão. O filho é irmão também, que eu preciso prestar conta do que acontecer com ele. Eu, pai e mãe, somos responsáveis, sim, porque eu não o orientei como devia. Pensemos nisso. Nós não estamos matando os nossos filhos com excesso de intelectualidade e falta de sensibilidade, falta de transcendência, falta de espiritualidade. Estou falando nem de religião, estou falando de espiritualidade. E termino com essa frase: a vida é o bem mais precioso que todos nós possuímos, que vem de Deus. Mas não só a minha vida, também a vida do outro. Vamos preservar uns aos outros, precisamos uns dos outros. Sozinho não vamos, nós vamos em grupo. Tudo é coletivo, é trabalho de equipe. Aqui na espiritualidade, Jesus teve a sua equipe de 12 apóstolos e tantos outros para caminhar entre nós, nos ensinando a amar. Por que eu quero ir sozinho matando todo mundo? Pensemos. E aqui os livros que eu li para conversar, né, com vocês e fazer a minha reflexão. O Céu e o Inferno, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e a Bíblia de Jerusalém, que gosto muito de ler. Muito obrigado.